Olá, meus amores, espero que vocês estejam bem. Por enquanto, nós nos encontraremos aqui na telinha. Infelizmente, nós vamos ter que ficar um tempinho afastados, mas esse momento é um momento de todo mundo pensar em si e também no seu próximo, pensar nos cuidados que a gente deve ter com a saúde. Espero que todos estejam em suas casas. É um momento de reflexão mesmo, de pensar no todo. É um momento também da gente cuidar da gente, cuidar da nossa saúde física, tomar um cuidado enorme com a nossa saúde também mental, emocional, que também ela fica bem abalado quando a gente passa por esse tipo de pressão. E o que é mais importante é que hoje nós temos essas ferramentas maravilhosas, né, que vocês adoram, que vocês sabem muito bem, que é essa questão do online, do virtual, Então, é um campo novo que a gente vai explorar bastante. Então, nós estaremos aí, ligadinhos. Eu sei que vocês vão tirar de letra e nós trabalharemos por aqui por enquanto, porque logo, logo nós estaremos juntos novamente. Tá bom? Então, eu vou abrindo a aula para vocês, vou passando, vou dando as explicações, podem ficar tranquilos. Tudo aquilo que eu passo para vocês na lousa, vocês terão aqui nos meus slides. Então, pegue o seu caderno, pegue o seu estojo, faça as anotações que eu pego no seu pé sempre para você fazer e copie tudinho, estude, faça os exercícios após assistir a aula. Eu vou dar todas as explicações, você não vai ficar paradinho mesmo, tá bom? Então, eu vou abrir nossa aula e daqui a pouquinho eu volto para falar com você, tá bom? Vai seguindo aí, vai me ouvindo. Olha só, a última aula que a gente trabalhou juntos, a gente trabalhou com uma das classes do reino animal, na verdade do filo cordados. Então, o que a gente estava vendo? Só para relembrar. Você vai falar, Elaine, eu já assisti essa aula. Tudo bem, a gente já teve essa aula e eu vou retomar ela para a gente pegar o gancho de vez, para a gente ver todas as aulas no mesmo esquema. Tá certo? Esse bloco de aulas, ainda que peixes já foi dado em lousa, esse bloco a gente vai fazer ele aqui novamente, tá bom? Para ficar um grupo de aulas iguaizinhas. Então, qual é a minha ideia? Nós vamos trabalhar agora com um grupo de vertebrados, só recapitulando, os vertebrados, eles são animais de um subfilo, e o filo é cordados. O filo cordados, ele se divide em dois subfilos, os vertebrados e os protocordados. Elaine, o que faz essa divisão? Funciona assim, aluno. Os cordados, eles são animais que têm 3 características em comum, basicamente 3: notocorda, tubo neural dorsal e fendas branquiais. Então, para ser cordado, tem que ter essas 3 coisas. Porém, o filo dos cordados, ele tem uma outra divisão. E então, a gente divide esse filo em 2 subfilos. O subfilo protocordado e o subfilo vertebrados. Dentro dos... o que se dá essa divisão? Essa divisão, ela se dá por conta da notocorda. Qual é a ideia? A notocorda, nos vertebrados, ela dá origem a uma estrutura chamada coluna vertebral. Por isso, o nome vertebrados. Tudo bem? Isso tudo a gente já viu, eu só tô repetindo. Então, o que a gente vai falar agora? Nós vamos detalhar as classes de vertebrados. Então, o subfilo vertebrados é dividido em classes. A primeira classe vista foi a classe dos peixes. Olha o Nemo aí. Então, vamos lá. Os peixes é a primeira classe. É legal você guardar assim, ó: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, nessa ordem, que são as classes, ok? Então, a primeira classe é a classe dos peixes, que são animais estritamente aquáticos. Todos eles são adaptados ao ambiente aquático, nasce na água, vive na água, morre na água. Então, eles são animais cujas características são para esse meio mesmo. Os peixes, eles são subdivididos em 2 grandes grupos, que a gente divide de acordo com o tipo de esqueleto. Então, peixes
cujo esqueleto é um esqueleto ósseo, a gente chama esse grupo de osteíctes. Então, aqui eu tenho a representação dos osteíctes, espera aí que eu saí, a representação pela figura 1. Então, quem são os osteíctes? Eu vou dar exemplo para vocês. A gente tem a tainha, a piranha, o pacu, o salmão, todos são peixes ósseos, ok? Tem essa característica aí da figura. Os peixes cartilaginosos são aqueles que possuem esqueleto cartilaginoso. Quem são eles? São os tubarões e as raias. A gente os chamam de condrictes, ok? Cujo esqueleto é cartilaginoso. Então, aí está para vocês os dois grandes, estão para vocês os dois grandes grupos. O corpo desses animais, como eles estão em ambiente aquático, o corpo é recoberto por escamas. E aí eu tenho a diferença também dos dois grupos. Que diferença, Elaine? Os peixes cartilaginosos possuem um tipo de escama chamado escamas placoides, que são pequenas pontuações ao longo do corpo do animal, tá? Então, é como se aqui estivesse a cabeça e aqui embaixo a cauda, a nadadeira caudal, ok? Então, as escamas estão colocadas... As escamas estão colocadas nesse sentido. Então, quando você passa a mão da cauda para a cabeça, você sente as pontuações. Quando você passa a mão da cabeça para as caudas, você não sente. Então, esse é um detalhe só a título de curiosidade. E já os peixes ósseos, a escama é do tipo dérmica, tá vendo aqui, ó, é uma escama achatadinha, como se fosse uma peliculazinha. Esses animais, então, vão ter esse tipo de revestimento. A digestão dos peixes, ela é inteirinha dentro do tubo digestório, então a gente classifica como extracelular. Esse tubo digestório, ele é chamado de completo porque ele tem boca e ânus. Aqui eu tenho a diferença, né, dos dois grupos. Aqui eu tenho o tubarão branco, lindo, maravilhoso, que representa os peixes cartilaginosos, condrictes. E aqui eu tenho o grupo dos osteíctes, o Nemo. Ui, que bonitinho o Nemo! Que são os peixes ósseos, osteíctes. Tudo bem? Aqui eu tenho a respiração desses animais. A respiração é totalmente adaptada ao ambiente aquático, né? Não dá para eu respirar dentro da água com pulmão de forma alguma. Então, para respirar dentro da água, eu preciso ter uma estrutura adaptada para fazer troca gasosa com a água. Então, nesse caso, eu tenho as brânquias. As brânquias são tecidos altamente vascularizados, tá vendo aqui bem vermelho, porque tem uma quantidade de vasos sanguíneos muito grande. No caso dos peixes ósseos, as brânquias, elas são cobertas por uma estrutura chamada opérculo. Tá vendo aqui que tem uma pinça? A pinça tá abrindo esse opérculo. OP é de opérculo, BR é de brânquias. Então, essa pinça tá levantando o opérculo para a gente enxergar essas brânquias aqui embaixo. Qual é a ideia? Esses vasos presentes nesse tecido, eles acabam ganhando o oxigênio da água por difusão. Então, a água vai passar nesse tecido, o oxigênio trazido com a água entra nos vasos sanguíneos desse tecido e é distribuído ao longo de todo o corpo do animal. Então, quem que vai levar o gás oxigênio para as células do corpo? O sangue. Tá? Então, o sangue passa nesse tecido e leva esse oxigênio para as células do corpo. Outro detalhe, na respiração desses animais, eu encontro uma novidade, que são alguns peixes chamados de peixes dipnóicos, que são peixes pulmonados. O nosso exemplo é a piramboia, um peixe amazônico. Qual a ideia aqui? A ideia funciona assim, meu querido. Existe um órgão chamado bexiga natatória. A bexiga natatória, na verdade, ela serve como um órgão hidrostático, que é um órgão flutuador, que controla o quê? A profundidade que o peixe vai nadar. Por exemplo, o peixe quer nadar na superfície, o que ele faz? Ele infla a bexiga natatória, tá vendo o desenho aqui, ó, em cima do cursor? Na verdade, isso daqui não é um cursor. Isso aqui, na verdade, é um dispositivo para alguns controles mais rápidos. Eu vou usar ele para apontar algumas coisas, tá bom? Então, olha só. Tá vendo em cima do cursor
eu tenho uma bexiga natatória, tá apontado aí na legenda. Essa bexiga, se o peixe quiser nadar, eu ia falar voar, nadar na superfície, ele vai inflar essa bexiga. Quando ele infla, ele fica menos denso que a água e ele sobe para nadar mais próximo à superfície. Quando esse peixe quer nadar mais profundo, o que ele faz? Ele murcha essa bexiga e aí ele fica mais denso que a água. Então, por conta do peso, ele acaba descendo, ele fica mais denso, porque a bexiga tá murcha. Então, é um órgão de flutuação, flutuador, ok? Todos os peixes, é um órgão hidrostático, todos os peixes ósseos têm essa estrutura. Peixes cartilaginosos não possuem bexiga natatória, ok? Parênteses. Essa bexiga natatória, nos peixes dipinóicos, ela é um pouquinho maior do que o normal. Então, o que acontece? Como ela é um pouquinho maior, sobre ela eu tenho bastante vasos sanguíneos. Então, quando o rio seca, esses peixes inflam essa bexiga natatória, esse ar de dentro da bexiga acaba se difundindo para esses capilares sanguíneos que recobrem a bexiga e acabam levando, esses capilares acabam levando esse oxigênio para todas as células do corpo. Então, esse peixe, ele consegue sobreviver por um tempo fazendo respiração aérea. Por isso que eles são chamados de peixes pulmonados. Então, vamos lembrar. Então, peixes pulmonados são aqueles que fazem trocas gasosas por meio dessa estrutura da bexiga natatória, tá bom? Quando a gente fala em respiração, a gente fala de transporte de oxigênio e tudo mais. Então, a gente acaba caindo em sistema circulatório. Lembra que eu falei que o vaso vai passar lá nas brânquias? Então, é assim, ó. Tá vendo um esquema de circulação que eu tenho aqui para vocês? Ó, a seta indica o caminho do sangue circulando, beleza? Olha só, aqui a gente tem, vou mostrar alguns detalhes para vocês, só para vocês entenderem o desenho. A gente tem as brânquias desse lado, e desse lado de cá a gente tem as células do corpo. Aqui embaixo, em cima do meu cursor, a gente tem o coração. O coração dos peixes, só um detalhe, é formado por duas câmaras, um átrio e um ventrículo. Beleza? Então, olha só, o que vai acontecer? Mais um detalhe antes de eu explicar. O sangue, o vaso que está representado em vermelho é porque ele está transportando sangue arterial. O sangue arterial é rico em oxigênio. O sangue representado por sangue azul, na verdade o vaso representado por azul, é aquele que transporta sangue venoso, que é um sangue rico em CO2. O que vai acontecer? Olha só, o sangue vai passar nas brânquias. Quando ele sai, abriu ali, mas ele não olha ali ainda para o sistema nervoso. Abriu sem querer. Quando o sangue passa nas brânquias, o sangue ele vai sair cheio de oxigênio, porque a água está chegando aqui nesse órgão com oxigênio. Então, esse sangue, ele vai sair das brânquias, vai para a aorta, então ele está cheio de oxigênio, ele é sangue arterial, ele vem para os tecidos, que eu representei aqui pelo corpo, ele vai deixar esse oxigênio, vai pegar o CO2 para mandar para a água, e aí ele vem para cá como sangue venoso, ó. Passa no coração, sangue venoso, e vem para as brânquias. Quando chega nas brânquias, o CO2, cai para a água. E a água manda o oxigênio para dentro do sangue de novo. Então, o sangue ele vai circulando nesse sentido. Qual é a ideia? A gente classifica a circulação em 3 coisas: aberta ou fechada, simples ou dupla, completo ou incompleto. Esses detalhes você já tem nas suas anotações. Então, por que fechada? É fechada porque o sangue desses animais, ele sempre vai circular dentro de vasos. Elaine, o sangue ele pode sair do vaso? Sim, pode. Tem animais que têm a circulação que a gente chama de aberta, que são animais, eu vou dar um exemplo, os artrópodes, que têm a respiração que a gente chama de aberta ou lacunar. O que acontece nesses animais? O sangue tá indo dentro do vaso, de repente o vaso ele acaba, o sangue se esparrama e depois para ele voltar pro vaso novamente, ele tem que ser coletado novamente. Então é uma circulação pouco eficiente, é uma circulação que perde pressão, perde velocidade. Então a fechada é muito melhor, ok? Então, desses animais, dos peixes, circulação fechada. A outra coisa é que a circulação é simples. Então, como que a gente classifica simples? Funciona assim, ó.
Você pode olhar de duas maneiras. Olha o coração do bicho. Então tá passando um só tipo de sangue. Então pelo coração eu só tenho passando sangue venoso. Tá vendo que tá azulzinho? Então um tipo de sangue tão simples. Ou eu posso pensar o seguinte, que é a forma mais correta de pensar, tá? Então tá vendo? Imagine uma célula sanguínea saindo daqui. A gente tem que olhar quantas vezes ela vai passar pelo coração para ela dar uma volta completa no ciclo. Então, ela vai sair daqui, chegou no corpo, veio, passou pelo coração, veio, chegou de onde saiu. Então, quantas vezes passou pelo coração? Uma vez só. Então, é simples. Facinho. A outra classificação é com relação a ser completo ou incompleto. Funciona assim, ó. Completo é quando o sangue arterial não mistura com sangue venoso em nenhum momento, que é o que a gente vê aí, ok? Então, não há mistura de sangue arterial com sangue venoso, portanto, circulação completa. A outra característica desse grupo, que não é nada de extraordinário, né? É o número de pares de nervos, que vai diferenciar de uma classe para outra, mas só para citar para vocês, tá? Vamos passar para a excreção. Já apareceu ali, ó, a excreção desses animais é por meio de rins, que são órgãos que vão coletar a excreta, lembrando que são animais aquáticos. A excreta retirada do sangue desses animais é a excreta nitrogenada amônia e é lançada. Aí, só toma cuidado que é o seguinte, a amônia é excreta de peixes ósseos. Peixes cartilaginosos excretam a ureia, que é uma excreta um pouquinho menos tóxica, tá bom? Quando a gente fala em excreção, a gente dá mais detalhes sobre isso. Então, guarda que eu tenho um aparelho renal que vai filtrar o sangue desses animais para jogar essa excreta no ambiente. E para finalizar, nós temos aí a reprodução desses animais. Ok? São animais de sexo separado, a gente dá um nome para isso, dioico. O que significa isso, Elaine? Sexo separado. Eu tenho o tubarão macho e o tubarão fêmea. Eu tenho a tainha macho e a tainha fêmea. Então, eu tenho o Nemo macho e o Nemo fêmea. É estranho, né? A Nema, não. O Nemo, sei lá. Então, a gente tem animais macho e fêmea em corpos separados. A gente chama isso de dioicos. Esses animais podem ser ovíparos ou vivíparos. Vamos diferenciar. Ovíparos é quando esses animais colocam o seu zigoto, a sua célula ovo no meio ambiente, porque a fecundação aí vai ser externa, os gametas são lançados na água e aí a fecundação ocorre na água, tá certo? Esses animais também podem ser, no caso, alguns, né, como tubarões e raias, vivíparos. Por quê? Porque aí eu tenho a cópula. Então, esses animais apresentam um órgão copulador chamado clasper, que vai realizar a fecundação interna. Tá bom? Então, aí, os tubarões e raias são vivíparos, eles ficam prenhos, bem legal, né? Então, essa aula foi mais uma revisãozinha. Espero que vocês tenham gostado. Logo mais nós estaremos juntos novamente. Eu vou passar daqui a pouquinho uma aula nova para vocês. E aí vão estudando, não deixem a peteca cair. Nós estamos virtualmente ligadinhos aí, tá bom? Um grande beijo.